Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui revendo a aula, né, onde a gente vai estar falando sobre a região lombar, quais são, né, o segredo por trás das dores na região lombar. Para quem está aqui revendo, a gente fica batendo esse papo aí, onde eu vou explicar para vocês. A gente vai bater um papo, quem quiser entrar. Sempre eu gosto de convidar algumas pessoas para a gente estar batendo um papo aqui. Quem quiser tirar as dúvidas, todos que vão entrando aí sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai estar falando então sobre a região, né, a região lombar. Tudo que envolve a região lombar, né? Porque muitas vezes pessoas que já fizeram outros cursos baseados nas 5 leis biológicas sempre tentam encontrar a base, né, da região lombar, que seriam os conflitos relacionados a sensações de incapacidade, de impotência, de autodesvalorização, que envolve a conotação da lombar. Porém, muitas vezes, muitos pacientes, eles vão ter dor na região lombar, porém, a causa não é especificamente da lombar. E aí não adianta a gente ficar procurando. Se eu vir uma pessoa e falar assim, eu tenho uma dor na região lombar. Qual que é a causa da região lombar? Boa noite, Kelly, seja muito bem-vinda aí. Se eu falar assim, qual é a causa da dor na região lombar, né? Toda a vértebra da região lombar de um modo geral. Sempre a gente vai pensar a coluna como um todo, principalmente a região lombar, como a coluna de um prédio. É ela que dá a sustentação, é ela que dá a estabilização. Muitas vezes, quando você está passando por algo que está desestabilizando você, seja na sua família, no seu trabalho, na igreja, em qualquer situação que envolve uma desestabilização, onde você está desestruturado, isso pode ativar a região lombar. Muitas vezes também, quando você vivencia, por exemplo, uma falta de apoio. Imagina que você é uma mulher, uma terapeuta, e aí você está ali estudando, fazendo, se dedicando, e o seu marido não te apoia. Aquilo ali já pode ser suficiente para você ativar a região lombar. Só que o grande detalhe é que muitas vezes o paciente que sente uma dor na região lombar, ele não sente a dor quando ele está passando por estresse de incapacidade, de autodesvalorização. Muito pelo contrário, ele vai sentir a dor quando ele conquistar as coisas, quando ele for capaz. Então imagina uma pessoa que ela foi capaz, ela conquistou, hoje ela é CEO, ela é chefe, ela é presidente, ela é ali o ápice do trabalho. Então a partir do momento que ela é o top, é nesse momento que ela vai começar a sentir as dores. Normalmente quando ela acha que só ela é capaz de chegar ali, onde ela acha que ela tem que fazer tudo sozinho, onde ela fica centralizando, né, achando que só ela é capaz. Muitas vezes, muitos pacientes que eu já atendi, onde pessoas que tem lá 5, 6 irmãos, aí o pai ou a mãe está precisando ser cuidado, e aquela pessoa fica cuidando do pai e da mãe e não deixa, e ela de fato não deixa os outros irmãos participarem, porque ela acha que ela é insubstituível, né? Ela acha que só ela consegue fazer. Não, só eu dou conta de fazer isso, só eu consigo fazer isso aqui. Meu pai só deixa eu trocar a roupa dele. E aí ela consegue. Só que essas pessoas, elas vão se sobrecarregar. E é nesse momento onde você se sobrecarrega que você vai ativar o sistema musculoesquelético como um todo. E se você está vivenciando uma desestruturação na sua família, uma desestabilização, você vai ativar a região lombar. Agora, se você está sentindo essa falta de apoio, também você vai ativar a região lombar. Então, se você vivencia um estresse, onde você não tem o apoio do seu marido, o apoio do seu parceiro, o apoio ali do seu pai, enfim, de quem você precisa, o apoio não quer dizer financeiro, não é um apoio específico. São várias situações. Se você tem um apoio financeiro, ótimo. Se você tem um apoio de você virar para a pessoa e falar assim, pode ir lá que eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui contigo. Ou um apoio de falar assim, para sua esposa, seu marido, falar assim, pode ir que eu tô aqui. Se você precisar, se precisar desabafar, se precisar conversar, qualquer coisa, eu tô aqui. Então quando você dá esse apoio, você entra na fase de reparação. Só que antes a pessoa, quando ela sentiu a falta do apoio, é o estresse. Ali ela está vivenciando o estresse, mas nesse momento não tem sintoma. O sintoma é sempre quando você soluciona ou quando está solucionando. Vou dar um exemplo de alguns pacientes que eu atendi essa semana. Teve um caso muito legal de um paciente que ele me procurou com dores, né, de um modo geral, mas o principal também era na região lombar, e ele tinha exatamente esse estresse em relação ao apoio. Ele não se sentia apoiado pelo sócio. Então ele tinha um sócio que ele queria fazer alguns investimentos dentro da área dele e ele não se sentia apoiado. Nesse momento que ele não se sentiu apoiado, ele foi lá e fez sozinho. Ele queria que o sócio ajudasse ele. O sócio não ajudou, ele foi lá e fez. Então naquele momento que ele foi lá e fez, ele se sobrecarregou.
E é nesse momento que ele sobrecarrega e ele consegue, no dia seguinte, horas depois, ele já começa a manifestar o sintoma de dor lombar, porque ele foi lá e se sobrecarregou. Eu sempre gosto de brincar que a região tóraco-lombar, né, entre o tórax e a coluna lombar, é onde você carrega tudo. Se você imaginar, no seu corpo, uma das regiões mais fortes, onde você mais consegue carregar o peso, é na coluna. Se você pegar um saco de cimento e carregar aqui nos braços, 50 quilos, vai ser difícil, a não ser que você seja um fisiculturista, um halterofilista que carregue muito peso. Agora, se você não tem esse preparo, você vai colocar aqui 50 quilos no braço, vai ser difícil, você vai tentar ficar todo torto, tentando criar adaptações para você conseguir carregar. Agora, se você jogar nas suas costas, mesmo que você seja magrinha ou magrinho, você vai conseguir carregar, mas vai ser muito pesado. Se você pega os animais da natureza, as mães carregam os filhotes nas costas. Então toda essa situação, onde você está carregando o mundo nas costas, carregando um peso, carregando um fardo, sem essa falta, né, do apoio, né, sentindo essa falta de apoio, isso tudo sobrecarrega a região lombar. Muitas vezes também quando você sente que não suporta aquela situação, não aguento mais aquele peso ou aquela situação, seja uma pessoa que ela se sente presa a um relacionamento e ela se sente incapaz, não é simplesmente a situação de sentir-se presa, é a sensação de incapacidade e eu não consigo dar o próximo passo, eu não consigo avançar. Tudo isso, essa sensação de incapacidade como um todo, vai ativar o sistema musculoesquelético e eu posso ter dores pelo corpo, mas a região lombar tem essas conotações específicas, onde eu me sinto desvalorizada, incapaz, sempre buscando o meu valor. E no momento que eu consigo encontrar o meu valor é quando eu vou sentir a dor. Tá? Então, no momento em que eu consigo me posicionar, no momento em que eu consigo me valorizar, seja no meu trabalho, de conseguir pedir uma promoção e realmente fui valorizado financeiramente, ou seja, no momento que você foi lá e conseguiu executar alguma coisa. Por exemplo, imagina um paciente que ele carrega peso de fato. E aí naquele momento, no dia que ele tinha que entregar uma obra, entregar alguma coisa, ele não teve os amigos ali ou os funcionários para ajudar ele. Ele vai lá e faz sozinho. Naquele momento é onde ele vai sentir dor. Porque ele foi lá, se sobrecarregou, consegui pegar a pedra, a cuba, coloquei no lugar, mas era muito pesado. Quando você consegue, horas depois já começam as dores. Porque você se sentiu sobrecarregado. Você não teve o apoio, nesse caso ali, um apoio de verdade, né? A pessoa para te ajudar e conseguir colocar aquela pedra naquele lugar, naquela bancada, enfim. Se você não tem esse apoio físico, ou um apoio simbólico, virtual, imaginário, o que é imaginário? Imagina uma pessoa que ela quer simplesmente que a mãe fale assim, minha filha, pode ir lá que a mamãe vai pagar o cursinho para você estudar e para você passar no vestibular. Ao invés da mãe fazer isso, ela faz o contrário. Ela ainda chama a filha de burra, porque ela não foi capaz de conseguir estudar e passar na prova. Então, ao invés de dar o apoio, ela faz o contrário. E isso sobrecarrega muito o sistema musculoesquelético. E sempre a conotação da região lombar, de um modo generalizado, tem essas sensações de inferioridade, de incapacidade, mediante o apoio, mediante situações que você não suporta, que você não aguenta mais. Sempre situações, aqui eu estou falando puramente da parte bioemocional, tá? Então, sensações de incapacidade mediante o apoio, mediante uma desestruturação, uma desestabilização. Imagina a sua vida está vindo para um caminho e de repente você perdeu o emprego e agora você tem que dar 2, 3 passos atrás. E você tem que se reestruturar, você vai ativar a região lombar. Pode ativar, né? Mediante a sua percepção biológica. Então eu sempre gosto de brincar isso com os pacientes no consultório. É como se o nosso corpo tivesse vários aplicativos. E mediante o que você precisa, você ativa aquele aplicativo específico. Se eu preciso respirar, eu vou ativar o pulmão, que é o meu aplicativo da respiração. Se eu preciso digerir, eu vou ativar o sistema gastrointestinal, que é o meu aplicativo da digestão, da absorção dos nutrientes, da eliminação dos nutrientes que não são necessários, né? Então, cada aplicativo, ele está no nosso corpo, que seria cada órgão, cada função, cada tecido. Por exemplo, a pele tem uma função de sentir. Então, eu toco nas coisas, sinto a temperatura, sinto aquela estrutura através da pele. Então, quando eu vivencio situações que envolvem a pele, são situações diferentes. Então, sempre esse padrão, onde eu estou vivenciando um estresse específico, eu preciso então ativar esse aplicativo específico para eu sobreviver. Só que o segredo, que muitos pacientes, muitos alunos também procuram, né? Qual é o conflito, qual é isso? E muitas vezes você não precisa saber, porque várias vezes você entra no sintoma e sai do sintoma automaticamente. Então nem sempre eu preciso, nossa, então quer dizer que eu estou tendo compulsão alimentar porque eu estou vivenciando tal e tal conflito. Nem sempre você precisa, porque às vezes você está tendo uma compulsão naquele momento. A partir do momento que você saiu daquele ambiente, não tem mais. Às vezes você nunca mais vai ter contato com aquele ambiente.
Então, às vezes, não tem necessidade de estar abordando, aprofundando naquilo ali. Agora, outro exemplo, o paciente sempre está tendo dor lombar. Constantemente ele está tendo dor na região lombar. Então, significa que eu preciso fazer algum tratamento. Pode ser através de técnicas manuais, pode ser através de uma correção da postura. Tem várias possibilidades que você vai trabalhar. E eu queria aprofundar um pouco mais nisso, até para os meus alunos, que alguns vão entrando aqui, vão rever a aula, para os alunos conseguirem entender qual é essa relação da lombar, tá? Então, vamos tentar entender de um modo geral. Se eu estou abordando um paciente que ele tem uma dor na região lombar, a primeira coisa que eu preciso saber não é o conflito, não é o DHS, que é o que a gente chama de síndrome de Dirkhammer, né? Que é o gatilho que disparou aquilo ali, que é o estresse inconsciente, o estresse biológico. Não é isso que eu preciso saber. Eu preciso saber qual é o tipo de dor na região lombar. Porque se o paciente fala assim para mim, doutor, eu tenho uma dor quando eu vou levantar, ou seja, tenho uma dor ao movimento. Então eu suspeito de algumas coisas. Por exemplo, se é uma dor relacionada a uma hérnia de disco, ele vai ter um padrão, isso é um padrão, onde ele vai ter uma dor mais matinal. Quando ele acordar, ele vai sentir uma rigidez e uma dor. Então, ao longo do dia que ele vai movimentando, isso tende a melhorar. Às vezes vai formigar a perna, se for relacionado à lombar, pegando mais o finalzinho da lombar, você pode ter o clássico, que é o nervo ciático, mas se for mais na lombar superior, você pode ter outros nervos sendo comprimidos. E você pode, através de uma dor na lombar, através de um problema relacionado ao disco, você pode ter uma compressão ali de alguns nervos importantes, por exemplo, o nervo ilipogástrico. Tem nervos que vão sair da região lateral e vão vir para a frente da coxa. Eu já tive paciente chegar no consultório e ter uma dor na virilha e pegando na metade da vagina. E aí não adianta eu tentar fazer técnicas na região da virilha ou indicá-la a fazer um tratamento com uma fisioterapia pélvica, um fisioterapeuta pélvico. Não adianta. O problema não é lá na região, da região genital. O problema dela é na região lombar, um pouquinho mais alta ali. Então eu preciso entender isso, porque senão eu vou falar assim, você está passando por um estresse de impotência relacionado ao apoio, a algo que você não suporta. Não vai adiantar nada. Porque às vezes aquele trauma dela é mecânico. Às vezes realmente ela foi praticar um esporte e tomou uma pancada ali. Ou às vezes ela dormiu de mau jeito, que nós chamamos isso de posição viciosa estática. Isso é raro, mas pode acontecer, tá? É raro, mas acontece muito, né? Aquela velha piada, mas não. De fato, muitos pacientes eles dormem de mau jeito. Dormiu num travesseiro diferente, dormiu numa cama diferente, uma cama muito mole, ficou muito tempo na posição. Às vezes estava sentindo uma dor de cabeça, tomou um remédio, o remédio desligou muito ela, dormiu profundamente numa posição torta, vamos dizer assim, e acordou já sentindo essa dor. Então eu tenho que suspeitar da parte mecânica. E aí o tratamento é diferente, tá? A Kelly está perguntando aqui sobre dor de cabeça, né, no fundo dos olhos. Pode ter uma relação com o trapézio, o músculo aqui do trapézio, existem uns pontos de tensão, que eu até ensino como tratar isso também dentro do meu curso completo. Você aperta às vezes alguns pontos aqui no trapézio e ele gera essa dor. Então, por exemplo, se você vir aqui no meio desse músculo e apertar ele um pouquinho mais forte, pode ser que ele gere essa dor irradiada. Nós chamamos isso de pontos gatilho, tender points, trigger points. São pontos de tensão. Mas muitas vezes eu não preciso tratar esse ponto. Eu tenho que fazer uma análise, uma interpretação um pouco mais profunda, para tentar entender quem que inerva esse músculo. Eu começo a entender quem que inerva esse músculo. Aí eu já começo a fazer um pouco mais de associações mais profundas. Eu posso ter, por exemplo, uma tensão na base do crânio, onde saem alguns nervos importantes que vão controlar esse músculo. E eu posso ter um problema, então, na região do meu crânio, entre o crânio e a cervical, e isso está relacionado a uma tensão, né, mandando um estímulo elétrico de forma equivocada para esse músculo. E eu posso ter uma tensão, uma dor no fundo do olho e no trapézio, como você perguntou, relacionado a um problema na base do crânio. E eu preciso de técnicas manuais para tratar isso, que eu também ensino no meu curso, tá? Falando da cervical, tem um curso exatamente sobre isso, onde eu ensino técnicas para tratar isso, tá? Mas aqui o objetivo é falar mais sobre a lombar. Então, dentro da lombar, o que acontece? Se eu ficar tratando só a lombar, tentando buscar o conflito, eu não vou encontrar muitas vezes. E se você virar para uma pessoa e falar assim, imagina que a pessoa chega no meu consultório hoje e já tem uma dor crônica. Se ela tem uma dor crônica, provavelmente ela entrou no processo, saiu do processo várias vezes, ficou recidivando, que a gente fala. E para ela ter uma dor crônica relacionada à lombar, especificamente da parte do estresse da lombar, que é o conflito bioemocional da lombar, ela tem que ser hoje uma pessoa que ela se hipervaloriza. Aí entra nos padrões, que eu já gravei até alguns vídeos recentemente aqui, falando sobre a megalomania, que é o ego inflado.
Então não adianta virar uma pessoa que ela é CEO, chefe da empresa, top. Não adianta chegar para ela e falar que ela é desvalorizada, muito pelo contrário. Ela se sente altamente valorizada. Só que o segredo não está ali. Para quem trabalha, né, com a parte mental, né, trabalha com psicanálise, é psicólogo, qualquer técnica que trabalha com a parte mental, tem que entender que essa pessoa, para chegar lá, ela teve que se sentir muito pequena. E muitas vezes ela continua se sentindo muito pequena lá no fundo. Mas ela precisa mostrar para todo mundo que ela é capaz, que ela dá conta, que ela é top. E é isso que sobrecarrega hoje a coluna dela. Quando ela entende que ela chegou no nível que ela não precisa mais ficar fazendo tudo sozinha, que ela pode delegar, que ela pode sim valorizar o outro, que isso não significa que ela esteja se diminuindo, e você começa a ter uma análise um pouco mais profunda, você consegue ajudar essa pessoa a parar de sentir as dores de uma forma completa. Exatamente, ela para de sentir totalmente as dores que ela sentia. Se você for lá na raiz, entender na essência dela o que está causando aquilo, aí sim você consegue resolver. Agora, enquanto ela conseguir, ela se sentir que ela é melhor, que ela é top, que ela é CEO, que ela vai trabalhar muito mesmo, que sem ela os filhos, a família, ninguém era nada, porque ele é o melhor, ele é o que cozinha melhor, ele é o que faz tudo melhor. Essa pessoa vai continuar sentindo dor na região lombar, porque é isso que alimenta a doença. É esse ego sendo massageado o tempo todo que vai alimentar a doença em relação às dores. Tá? Então eu preciso entender da onde que veio a sensação que eu me senti pequena, da onde que faltou esse apoio, da onde que eu me senti desequilibrado, desestruturado, que fez com que eu necessitasse fazer demais, fazer muito. Muitas vezes estou conectado muito aos bens materiais e esqueço a minha essência e isso sobrecarrega demais a região lombar. Tá? Então, voltando na questão da hérnia de disco, de um modo geral eu tenho que saber então qual é o tipo de dor para dar a informação precisa. Se é uma hérnia de disco que veio através do estresse, eu vou dar as informações corretas. Então a região lombar alta vai ter outras conotações do estresse, mais baixa vão ter outras. Que pega a região lombosacra, né, que já vai ter uma conotação com o nervo ciático, vai ter outras conotações, são outros programas biológicos, mas aqui eu estou dando um modo geral para você entender. Eu sei que tem muita gente aqui que nunca ouviu falar sobre isso. Eu sei que tem pessoas que já estudam sobre isso, tem alguns alunos que vão entrando aqui. Então, depende muito de cada paciente, de cada pessoa. Para você que é terapeuta, essa informação é muito boa, porque você vai conseguir pegar essa informação e aplicar diretamente com o seu paciente. Você vai chegar no seu paciente e vai jogar na isca. Perguntar assim, e como é que foi essa situação? E quando você foi fazer isso aí, quem te apoiou? Ah não, ninguém me apoiou não, fiz tudo sozinho. Aí você percebe. E às vezes naquele momento ele, nossa, me deu um negócio que agora senti aqui. Você sabe que aquela informação é importante para ele. Porque você jogou a isca e ele pescou. Agora se ele vira para você e fala assim, não, o pessoal não me apoiou não, mas foi tranquilo, eu levei muito tranquilo, fui fazendo devagarzinho. E realmente você não consegue perceber nenhuma reação nele, tranquilo. Agora você percebe que às vezes a pupila dele dilatou, você percebe que ele ficou todo vermelho, você percebe reações do sistema nervoso autônomo, aí sim significa que é ali que você tem que trabalhar. Não adianta virar para a pessoa que ela é grandiosa hoje em dia, chegou lá, ela só chegou lá porque em algum momento da vida dela ela se sentiu pequena. Então através dessa sensação de sentir-se pequeno, é que me fez chegar lá, almejar, querer conquistar. Só que eu posso conquistar, mas de uma forma mais leve. E tem como você trabalhar isso. Que é onde entram as técnicas também de ressignificação que eu ensino dentro do curso. Tá? Mas de um modo geral, eu preciso então identificar qual é o tipo de dor. Então se o paciente tem uma hérnia de disco, um dos padrões da hérnia de disco é esse. Você vai, às vezes, chegar na posição torta no seu consultório, que é uma postura antálgica, vamos supor que ele tem uma hérnia de disco pressionando o nervo do lado direito, ele vai inclinar para o lado esquerdo, ninguém vai ensinar isso para ele não. Ele vai fazer isso automaticamente. Então você percebe que pode ter um padrão de hérnia de disco. Por que gera mais dor de manhã? Porque o disco é igual uma esponja. Quando você dorme, ele reidrata. E quando ele reidrata, ele pode comprimir os nervos que descem para as pernas, por exemplo. Estou falando da região lombar. Pode ser um nervo que vem para a região anterior, vem para a região anterior da coxa. Por exemplo, o nervo femoral, que vem da região lombar, do plexo lombar. Então eu preciso entender essas relações para saber se é uma hérnia de disco, por exemplo. Então a hérnia de disco, o paciente pode chegar torto no seu consultório, ele pode ter uma postura antálgica, que é esses movimentos, ele está sempre se adaptando. E o principal, ele vai ter uma dor, uma rigidez matinal, dor mais intensa pela manhã. Isso é um padrão de disco. Pode ser um abaulamento discal, pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma protrusão, não importa. Qualquer alteração do disco está relacionada a esse tipo de padrão de sintoma. Agora, se o paciente vira para você e falar assim,
Ele não tem nada. Dói quando ele faz movimento. Pode ser de manhã, à tarde, à noite, não importa. Se dói ao movimento, logo eu tenho que suspeitar de alguma coisa relacionada ao músculo, de alguma coisa relacionada à articulação. E como que eu faço para diferenciar isso? Se ele sente dor ao movimento, pode ser o músculo, pode ser a articulação, pode ser o tendão. Agora, se eu vou lá e faço um movimento para ele, por exemplo, ele sente dor quando flexiona a coluna, quando ele dobra. Beleza. Se eu deito ele de lado, por exemplo, pego as pernas dele e eu dobro e ele não sente a dor, significa que não é a articulação, porque eu estou movimentando. O músculo está relaxado, logo eu suspeito do músculo. A partir do momento que ele contrai o músculo, que dói. Então eu começo a suspeitar do músculo. Então tem algumas formas de você saber se é o músculo, se é a articulação, a junta, se é o tendão. Por exemplo, quando é o músculo, normalmente vai ter uma contratura. O músculo vai ficar tenso. Igual quando eu falei esse exemplo do trapézio aqui, que são os pontos de tensão. Pontos de tensão é o músculo. Contratura, músculo. Agora, se não tem contratura, se não tem pontos de tensão, mas quando o paciente faz a força, ele sente a dor e não tem nenhum encurtamento ali, aí eu estou suspeitando mais do tendão. Eu sei que agora são algumas informações um pouco mais técnicas, tá? Então tem várias informações para a gente saber se é o músculo, se é o tendão, se é um ligamento. Por exemplo, um ligamento está relacionado quando você fica muito tempo numa posição e começa a queimar. Então, o paciente vira para você e fala assim, quando eu fico em pé muito tempo, lavando louça, nossa, começa a me dar uma dor na coluna, eu preciso sentar. O que é isso? Ligamento. Só que esse ligamento está sendo tenso. Ligamento é como se fosse vários cordões, que no momento que você fica numa posição, eles ficam segurando, te mantendo ali. E aí você começa a ter queimação depois de alguns minutos ficando naquela posição. Esse tipo de paciente precisa de uma correção postural. E eu não estou falando de Pilates, não estou falando de RPG, e nem estou dizendo que esses métodos também são ruins. Tem vários outros, Mackenzie, Easy Stretching, tem várias técnicas que trabalham a parte postural. Porém, essas técnicas, elas são muito boas, mas não trabalham os sensores que nós temos que captam as informações que ajustam a nossa postura. Então, por exemplo, imagina que eu sou um general e está tendo uma guerra entre eu e você aí. Você é o outro general. Aí chega um subordinado seu, um soldado seu, vem até mim e manda uma informação dizendo que você quer lutar comigo. Só que na verdade você falou para ele que era para abolir a guerra, que a gente queria ficar em paz. Só que às vezes ele passou aquela informação para o outro, chegou para mim que era para ter a guerra. A partir daquele momento que você mandou a informação errada para mim, eu vou mandar a resposta. E a resposta é mandar meus soldados para ir para a guerra. Esses soldados são os músculos. Esses soldados são os ligamentos, são os discos, são os meniscos. A partir do momento que eu recebo uma informação equivocada, eu mando uma outra resposta. Então, se chega no meu cérebro uma informação que eu estou torto, eu tento ajustar para o outro lado. E quais são esses soldados, né, esses captores que a gente fala, que captam a informação até chegar no general, que é o seu cérebro, que é principalmente na região do tálamo, que vai mandar uma resposta automática para você fazer a correção. Quem faz isso é o seu olho, é o pé, é o sistema labiríntico, o sistema vestibular. Esses três sensores, onde o pé, quando eu falo pé, está relacionado à propriocepção, né? Para quem é da área da saúde, talvez vai entender um pouco mais assim. Esses sensores, você recebe a parte sensitiva através desses sensores, o seu cérebro decodifica isso e manda uma resposta. Então, para corrigir uma postura de um paciente que está lá lavando louça e começa a queimar as costas, por exemplo, ou ter algum tipo de dor no joelho, qualquer coisa, se ele tem esse tipo de padrão de dor, eu tenho que corrigir a postura dele, que pode vir dos olhos, do labirinto ou do pé. Existem outras coisas que atrapalham muito. Por exemplo, um paciente tem uma perna mais curta que a outra, isso pode gerar um tipo de sintoma nele. E para corrigir a postura, eu tenho que fazer uma palmilha específica para ele para corrigir isso. Enfim, são alguns padrões. Se o paciente tem uma dor na coluna lombar e isso vem de um padrão visceral, de um órgão, como assim, dentro? Se um órgão pode causar dor lombar? Lógico que sim. Se você já teve aí crise renal, você sabe que dói essa coluna, dói essa região anterior, dói no trajeto do ureter, onde você vai estar expelindo a pedra ali, o lito. Então você tem um padrão visceral. Não tem posição que melhora a sua dor. Então pacientes que sentem cólicas menstruais, pacientes que sentem cólicas intestinais, pacientes que têm cólica renal, vão ter dores intensas às vezes da coluna. Adianta eu tratar a coluna? Adianta eu procurar o estresse da coluna? Lógico que não. E por isso eu tenho que fazer uma avaliação criteriosa para saber, olha, esse paciente, eu tenho que procurar o estresse do rim. Só que do rim eu tenho 3 padrões de estresse.
Eu preciso começar a identificar isso. Por isso aqui, numa live, eu não consigo dar todas as informações que eu preciso. Por isso que eu preparei cursos, onde para te dar toda a informação, para você que está aqui revendo essa aula e quer se tornar um terapeuta completo, eu preciso te dar todas as informações. Eu preciso ensinar todo esse raciocínio. Eu preciso de muito mais tempo. Eu preciso te ensinar técnicas de tratamento. Eu preciso ensinar como chegar no estresse. Porque senão fica fácil eu virar para você e fosse tão simples de falar assim, a lombar é um conflito de algo que você não suporta, uma sensação de impotência, de incapacidade, uma pessoa que está sempre centralizando, querendo fazer tudo sozinho, que acha que ela aguenta tudo, que ela consegue, que ela às vezes não tem o apoio, ninguém ajuda ela, ela faz tudo para todo mundo, mas ninguém ajuda ela e ela se sente sobrecarregada. É mais ou menos isso. Só que muitas vezes o paciente tem uma dor que vem de um órgão. E eu dei o exemplo da cólica, mas nem sempre precisa ser uma cólica. Eu posso ter uma alteração da desbiose, eu posso ter uma alteração intestinal, ter uma desbiose intestinal. E essa alteração intestinal, vira e mexe, está me gerando constipação, me gerando diarreia. E eu sempre estou tendo uma irritabilidade do intestino. É como se o meu intestino estivesse mandando, lembra do captor que eu falei agora? É como se estivesse chegando que através de um fio, chega esse fio, como se fosse meu fone de ouvido aqui, chega até lá na sua coluna, e aí o seu cérebro decodifica isso, principalmente na região do tálamo, e manda uma resposta para o intestino. E manda uma resposta para a coluna. E você começa a sentir dor na coluna. Por quê? Em alguns níveis da coluna, saem nervos importantes que vão controlar os órgãos também, que vão receber essas informações. E eu preciso entender isso, essas relações. Eu tenho, por exemplo, a coluna lombar tem conexão com a coluna torácica, tem conexão com o sacro, que é o osso do bumbum, tem conexão com o quadril, tem conexão com o diafragma respiratório, que é o músculo que ele está aqui na frente, mas ele vai inserir lá atrás da coluna. Tem conexão com o quadril, porque tem um músculo chamado psoas, que ele insere em quase todas as vértebras lombares e vai fixar na coxa. Então eu posso ter um problema relacionado à lombar que veio da minha perna. Só que os órgãos também estão conectados com a coluna. Eu posso ter uma dor na região da coluna relacionada a um órgão, mas como o paciente que chegar para você com uma dor constante, que não tem posição que melhora ou piora a dor dele, você está diante de uma dor visceral, uma dor difusa, uma dor espalhada. Ah, Denis, mas isso não faz sentido. Então imagina a pessoa que está infartando. Aqui para você é o lado direito, né? Vou fazer de cá. Então imagina que a pessoa está infartando. Está aqui no lado esquerdo do coração dela e ela agora começa a sentir uma queimação, uma dormência na mandíbula, uma dor no pescoço, uma dor que vai para o braço. Ela está infartando. É o coração o problema. Não adianta tentar tratar a mandíbula, tratar o pescoço, tratar o braço. O problema dela está no coração. Ela tem que correr para o hospital. Pode ter alguma coisa séria ali. E depois que ela sair do hospital, aí ela tem que passar por um osteopata para examinar toda essa parte cardiopulmonar, para ver se não tem nenhuma tensão ali. Eu tive paciente de achar que estava infartando, na verdade, estava com a costela travada e precisava de técnicas manuais para soltar a costela. Então tudo depende de cada paciente, tá? Então, a partir desse raciocínio, você consegue entender. Tem pacientes que têm uma dor que está relacionada à parte crânio-sacral. E quando eu falo crânio-sacral, a gente tem uma membrana que sai de um ossinho chamado etimoide e ela divide o cérebro em algumas membranas ali, vai dividindo o cérebro ao meio, depois vira tenda do cerebelo, enfim, desce a coluna inteira e vai fixar no sacro. Através de algumas tensões nessa região, eu posso ter dores na região lombar. Pode ser um paciente que colocou aparelho, já tive paciente assim, colocou aparelho dentário, aquilo tensionou todo o crânio e começou a gerar uma tensão na coluna do paciente. Ele começou a sentir dor lombar. O tratamento para a região lombar não era procurar o estresse da lombar. O tratamento dele, nesse caso, era um trauma relacionado ao aparelho, porque o aparelho vai ajustando o dente, vai apertando ali. Só que por que ele sentia isso? Porque ele nunca passou por um tratamento craniano. Ele nunca passou por um tratamento osteopático onde foi corrigido os ossos do crânio, que estavam no mau posicionamento, pois ele nasceu de fórceps. Então ele tinha torções ali na região do crânio, que o aparelho foi lá, fixou, torceu mais ainda. E aquilo não dava mais para adaptar, foi adaptando na cervical até chegar na lombar. E eu tenho dor na lombar, não adianta eu procurar o estresse da lombar. Eu tenho que tratar a boca. Eu tenho que tratar o crânio, para aí sim aliviar lá na lombar. Sempre gosto de brincar isso com os meus alunos, com os pacientes. É como se eu tivesse uma empresa. Para gente que é osteopata, se você tem lá 10 funcionários na sua empresa e 3 falar assim, cara, eu não vou trabalhar, não tô nem aí, vou entrar de atestado. A empresa vai fechar? Não vai. Vai ter que continuar funcionando. E é aí que entram as sobrecargas. Esse é o raciocínio. Eu consegui entender que através dessa sobrecarga,
é que vai manifestar sintomas no meu corpo. É através de eu conseguir entender quais são esses 3 funcionários que não estão funcionando, que não estão trabalhando. São eles que vão manifestar sintomas no meu corpo, porque eles vão parar de funcionar e os 7 que estão lá na minha empresa, dos 10, vão ficar sobrecarregados. E dar remédio, fazer fisioterapia convencional, nesse exemplo para dor, né? Colocar choquinho, fazer as coisas, isso não vai resolver nada, porque está tratando o sintoma. Isso não vai resolver, vai aliviar, vai remediar, que é o que o remédio faz. Mas às vezes é importante. Às vezes o paciente está com tanta dor que ele precisa do remédio, mas ele precisa tratar a causa. Então, através do raciocínio, o que eu queria que você entendesse essa aula aqui? Só mais um golinho aqui. O que eu queria que você entendesse essa aula? Se você tem uma dor lombar, não adianta eu ficar simplesmente procurando o estresse da lombar. Eu tenho que saber se é uma dor visceral, que eu tenho que procurar o órgão. Eu tenho que saber se é uma dor postural, que aí o paciente pode ter simplesmente uma perna mais curta que a outra. Eu tenho que saber se é uma dor musculoesquelética de fato, para saber aonde está o problema. Ah, é o disco, é o músculo, é o tendão, é o ligamento. Como que eu vou tratar? Não, então se é isso aqui e não teve nenhum trauma, é biológico. Então eu tenho que dar as informações, procurar. O que está desestruturando essa pessoa? Será que é uma pessoa que ela está fazendo tudo sozinha? Será que é uma pessoa que ela perdeu o emprego? Ou será que é uma pessoa que está se sobrecarregando para dar conta de toda a demanda que ela precisa? Seja no trabalho, seja em casa, seja com os filhos. Aonde está o problema? E existem outras informações importantes, como a lateralidade biológica. Ah, só afeta a coluna do lado esquerdo. E eu sou um homem destro, o lado esquerdo está relacionado a mãe e filho. Se é um paciente que é igual eu, um homem destro, quando eu falo homem destro, não é só o fato de escrever e chutar com a perna direita e com a mão direita. É um homem destro de hemisfério cerebral. É uma dominância de hemisfério cerebral. No meu caso, um homem destro. Então, o lado direito, para mim, se eu sentir uma dor na coluna lombar do lado direito, está relacionado a pai e parceiros e a vida social. E se eu tenho uma dor desse lado, eu tenho que procurar tudo que é fora da minha casa. Meu relacionamento, eu com meu pai, eu com a minha esposa, que é uma parceira também, um sócio, a igreja, a escola, trabalho, tudo aqui. Agora, se dói meu lado esquerdo, minha coluna do lado esquerdo, minha coluna lombar, eu tenho que pesquisar algo que envolve mãe e filho. Só que muitas vezes meu problema pode ser no trabalho para eu conseguir dar o apoio, dar o suporte para minha mãe e para meu filho. E eu estou me sobrecarregando lá no trabalho. Mas a pergunta é, por que você está sobrecarregando tanto? Porque muitas vezes o paciente já conquistou, já resolveu e ele continua. O que mais acontece no consultório, e vocês comentam aí também se acontece com vocês aí, que são terapeutas, é o paciente chegar no consultório, deitar na maca e falar assim, resolve minha vida, que eu preciso trabalhar. Aí você vai ver com o que o cara trabalha carregando, pegando peso. Aí você fala assim, olha, eu fiz técnicas assim, fiz técnicas de ressignificação, resolvi isso, mas eu preciso que você faça esse exercício em casa, o cara já não faz. Eu preciso que você evite fazer isso aqui, o cara não evita. Aí fica difícil, porque a pessoa não faz a parte dele. E não adianta você achar que você vai sair daqui curando todo mundo. Não vai mesmo. Porque você, como terapeuta biológico, né, você não é o protagonista. Você é o coadjuvante. Você é o caminho. Você vai mostrar para ele o porquê daquilo está acontecendo. Você vai entrar com técnicas para ressignificar aquele trauma. Você vai chegar naquele paciente e propor estratégias para ele, junto com ele, discutindo com ele, estratégias para resolver aquele trauma. E isso sim. Agora, se ele não pode resolver, se ele não quer fazer nada, você entrou com a técnica de ressignificação e mesmo assim não surtiu tanto efeito, você fez seu papel como terapeuta. Agora ele precisa enxergar aquilo ali, para ele mudar, porque se ele continuar fazendo as mesmas coisas que fizeram ele adoecer, não tem como ele se curar. Ele seguiu num caminho até hoje que fez ele ficar doente e ter dor na região lombar. Como que ele faz para parar de ter dor? Ele tem que mudar o caminho. Seja indo em terapeutas diferentes, seja fazendo escolhas melhores. Então tudo isso faz ele equilibrar o sistema. Tudo na vida é equilíbrio. Eu preciso entender que eu vou precisar de fazer atividade física, de uma alimentação boa, de um sono legal, de relações interpessoais equilibradas. Eu preciso do meu trabalho, mas não pode ser viver aquilo ali o tempo todo. Então tudo isso é importante para a gente conseguir compreender como ajudar as pessoas de fato. Porque seria muito fácil quando as pessoas, todo mundo, né? As pessoas querem algo mastigado, falando assim, olha, qual é o conflito da região cervical? Qual é o conflito da região torácica? Qual é o conflito do ombro? Qual é o conflito da coluna? Eu poderia falar para você aqui, tranquilamente, mas isso não ia te ajudar em nada. Porque eu preciso dar exemplos para você entender na prática. Por isso que eu tenho que fazer isso, muita coisa.
E é isso que tem dentro do meu curso. Muitos exemplos, vários exemplos, para você entender e falar assim, putz, agora fez sentido para mim. Agora, aquela técnica que você ensinou, nossa, eu apliquei num paciente e gerei resultados fantásticos. Como eu tenho um depoimento de uma aluna, falando que nos pacientes mais resistentes, ela consegue resolver, porque ela entra com uma técnica que destrava tudo. Como? Tem formas de você fazer isso. E não adianta, mais uma vez, ficar procurando só o conflito. Eu tenho que saber qual é a fase que aquele paciente está passando. Quando eu falo fase, não é a fase da vida dele, não. É a fase daquele sintoma. Se você cai no chão hoje e rala o seu joelho, vai ter uma fase que vai sangrar, vai ter uma fase que vai formar uma casca ali, vai ter uma fase que aquilo vai começar a querer coçar. Tem várias fases. Todos os órgãos têm fases, a coluna tem fases. Vai ter uma fase que você vai ter inflamação, vai ter uma fase que pode ter uma compressão na coluna, vai ter uma fase que você vai sentir um aperto, vai ter uma fase que vai ficar latejando, vai ter uma fase que vai ter formigamento, vai ter uma fase que vai ter crises de dor. Cada uma dessas fases simbolizam, para mim, qual é o estresse que a pessoa está passando, ou está resolvendo, ou está numa crise, ou já está cicatrizando, para eu saber qual ferramenta eu preciso aplicar com ela. E aí seria muito difícil, realmente, eu fazer isso aqui, eu tinha que ficar aqui 10 horas para começar, para ter uma ideia. E quem vai ficar aqui me assistindo 10 horas? Ninguém. Então não tem como. E na internet é isso, eu tenho que realmente chamar a sua atenção, né? Igual eu fiz alguns vídeos, estou fazendo alguns vídeos de comédia aqui, para quê? Para chamar a sua atenção de fato, para você conseguir entender essa informação. Porque se eu chegar aqui e ficar falando isso que eu falei aqui, olha, o conflito da região lombar é esses, ninguém assiste. Porque eu preciso competir com várias coisas que estão disputando a sua atenção. Agora, você realmente está aqui buscando conhecimento, querendo aprender mais, quer se aprofundar, é só você me mandar mensagem aqui no direct. Eu tenho cursos pequenos que eu falo sobre a ansiedade, sobre a depressão, e falo mesmo profundamente, falando sobre qual que é a causa da depressão, qual que é a causa da ansiedade, qual que é a causa das dores cervicais, dores de cabeça, né, e tudo mais. Tem outros cursos menores, onde eu falo sobre o joelho, enfim, outras situações, e tem um curso completo, onde eu ensino tudo. Tudo. Desde uma dor, desde uma unha encravada até qual é a causa do câncer, qualquer tipo de câncer que você possa imaginar. Eu explico tudo isso detalhadamente dentro do meu curso, ensino técnicas de tratamento, enfim. Várias coisas. Para você realmente sair dali com a formação para aprender a tratar as pessoas. Porque, como eu disse, nesse exemplo que eu falei aqui, só nessa live, falando sobre a lombar, eu poderia procurar o DHS, o estresse da lombar, mas eu preciso saber se é muscular, se é postural, se é visceral, se é um órgão que está com problema. Pode ser relacionado à parte nutricional. Às vezes o paciente está sendo desnutrido. Imagina uma pessoa que é vegana e ela não está se nutrindo de alimentos relacionados à parte animal, ela pode ter sérios problemas, que a gente precisa da proteína animal. E ela pode ter problemas relacionados a dores no corpo também. Então, existem N possibilidades que podem causar dores. Eu preciso entender se essa paciente tem de fato uma osteoporose grave, uma osteopenia, que ela está descalcificando o corpo. E essa descalcificação intensa pode gerar dores quando ela vai fazer algum tipo de contração muscular. É raro, mas pode acontecer. Eu preciso entender de onde está vindo isso. E é só dentro da história do paciente. E mais uma vez, não adianta você virar para o paciente e falar assim, você está vivenciando um conflito disso. Isso é uma impotência, uma incapacidade que envolve falta de apoio, que envolve algo que você não suporta mais, que você não aguenta mais, que a coluna é o suporte do nosso corpo, que você está carregando o mundo nas costas. Tudo isso é legal, mas nem sempre isso vai ajudar o paciente. Não adianta virar para o paciente e falar que ele está gordo. Você está gordo, não resolve nada. Agora, se eu proponho uma estratégia para ele emagrecer, aí é diferente. Agora, se o paciente, nesse exemplo, nessa brincadeira aqui, né? Se eu falo assim, olha, eu quero perder tantos quilos, você já está perdendo mesmo. Porque você vai perder e vai engordar tudo de novo. Porque o nosso corpo foi feito para ganhar. Se você escolhe ganhar saúde, ter um estilo de vida mais saudável, para você viver na sua plena potência, é bem diferente de falar assim, quero perder 15 quilos. Você pode perder 15 quilos, mas vai ganhar 25 depois. Porque é biologia, é inconsciente. Se você perde uma coisa que seu corpo quer estocar depois, para não perder mais. Tudo é biológico. Tem uma aula dentro do meu curso, que eu chamo essa aula de Quem é Você? Onde eu explico que no centro de tudo está a biologia, porque você é um ser biológico. Você é constituído de células biológicas, você convive com micro-organismos no seu corpo, você tem fungos na sua boca, você tem fungos nos órgãos genitais, bactérias no seu intestino.
Você tem micro-organismos vivenciando o seu corpo em simbiose. Então, a partir do momento que você é um ser biológico, a biologia está no centro de tudo. E se eu viro para você, dentro de uma situação X, falar assim, o que você sentiu naquele momento? Agora eu estou perguntando uma informação racional, aí é psicologia. Agora você pergunta assim, mas por que será que ele teve aquele comportamento? Ah, é porque o pai dele batia nele quando ele era criança. E ele viu que quando ele apanhava muito, ele começou a ter o tal comportamento. E esse tal comportamento fez ele ter esse comportamento hoje. Aí já é uma resposta cultural. Se às vezes ele tem uma resposta hereditária, genética, ele tem o mesmo comportamento do pai dele. É um comportamento genético. Beleza. Mas todas as respostas elas vão estar corretas, mas elas vão estar incompletas. Mas por que é genético? É genético, mas ele está vivenciando aquele estresse ali. Ele tem mais chance de ter aquele sintoma, porque ele tem informação genética. Mas tem como mudar. Tem pesquisas que mostram que você muda o ambiente, você muda a genética. Você muda a expressão do gene. Olha que loucura. Através de uma mudança de percepção. Se essa criança apanhou muito do pai na infância e teve comportamentos a nível cultural, e agora ele cresceu e está tendo aqueles comportamentos novamente, se você fizer um bom trabalho com um bom terapeuta, ele pode parar de ter isso. Se às vezes ele vai lá e consegue ressignificar aquilo com o pai, ele pode parar de ter esse comportamento. Ele pode parar de ter o comportamento e isso vai fazer ele parar de ativar aquele programa biológico que, mais uma vez, estaria ali no centro de tudo. Então, por isso que, para mim, entender sobre a interpretação biológica, que hoje eu chamo de bioemocional para ficar fácil, as pessoas entenderem, é o que mudou minha vida pessoal e profissional e é o que eu tento espalhar para o máximo de pessoas possível para conseguir ajudar pessoas que sofrem, nesse exemplo aqui, com dor lombar, pessoas que sofrem com dores pelo corpo, com fibromialgia, pessoas que têm ansiedade, depressão, bipolaridade, autismo, isso mesmo, até o autismo, tem como você ter conhecimento para conseguir ajudar, às vezes, o teu filho que sofre com algum sintoma, como você pode abordar de uma forma mais equilibrada para ele melhorar bastante. Você consegue ajudar muitas pessoas que sofrem com asma, com vários sintomas, com que eu tenho pneumonia, eu tenho dor no corpo, eu tenho rinite, eu tenho gastrite, eu tenho todas as ites que você possa imaginar, você consegue ajudar todas as pessoas, mas tem que saber o porquê. Se você não sabe por que você está tendo aquele sintoma e acredita que seu corpo está se atacando, uma doença autoimune, você imagina que através do longo de milhares de anos de evolução, imagina o meu corpo hoje me atacando para me destruir. Faz sentido isso? Você acha realmente que eu vou ter uma tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune me atacando para destruir minha tireoide? Olha que loucura. Não faz o menor sentido. Quando você entra lá no meu curso e entende o que é a tireoide, entende que fase ocorre essa tireoidite de Hashimoto, entende que fase ocorre essa inflamação ali, aí você consegue entender o que está acontecendo com o paciente. E aí muitas vezes você vai saber, será que eu preciso de um remédio mesmo? Será que eu preciso de fazer a cirurgia da tireoide? Será que eu não preciso? Será que eu preciso fazer outra coisa? Será que eu preciso mudar o meu ambiente? Será que eu preciso mudar meu estilo de vida? Será que eu preciso ressignificar aquele trauma que eu tenho lá com meu tio, sei lá com quem? Aí muda. Porque agora você entendeu, fez sentido para você, aí você começa a mudar as coisas. Tem uma pesquisa simples para a gente estar finalizando agora. Fizeram uma pesquisa a nível na área de psicologia, pegaram pessoas que estavam numa fila e a pessoa queria entrar na frente. Aí simplesmente ela chegava na frente e falava assim, e ia entrando na fila. A maioria das pessoas, mesmo assim, deixaram ela passar. 60% das pessoas deixaram a pessoa entrar na frente na fila. E 40% não. Arrumou confusão. Só que a partir do momento que a pessoa chegou e falou assim, moça, eu posso comprar, só tem essa água aqui, eu posso passar na sua frente? Não pode sim. 93% das pessoas deixaram a pessoa entrar, independente da resposta que ela dava, da informação que ela dava. Tipo assim, um exemplo. Eu posso passar na sua frente, a minha filha está passando mal na fila do supermercado. Todo mundo vai deixar eu passar. Agora você fala assim, moça, eu só tenho uma compra aqui, 5 coisas, eu posso passar na sua frente? A maioria das pessoas, mais de 90%, vão deixar ela passar. Isso é pesquisa científica. Por quê? Porque você deu uma informação, você deu um porquê. O nosso cérebro precisa saber o porquê das coisas. Se eu não sei o porquê das coisas, como que eu vou encontrar a solução quando eu tenho uma doença crônica? Se eu não sei que a minha dor lombar está relacionada a uma situação X que eu vivenciei com meu pai e que ficou mal resolvido. Se eu não sei isso, como que eu vou resolver? Não tem como. Então eu preciso saber o porquê para criar estratégias para resolver aquele trauma, aquele estresse. Tá? Então assim, falei bastante aqui, pessoal. Hoje é uma live mais curta, tá? Que eu tenho outros compromissos.
Mas espero que vocês tenham gostado da live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Eu vou postar a live agora, tá? E assim, a gente vai estar falando sobre outros temas. Deixa aqui nos comentários qual o tema que você quer aprender um pouquinho mais, né, na próxima live. Vou estar postando outros conteúdos durante a semana. Alguns vão ser de entretenimento, né, um pouquinho de comédia aí, porque tem uma das coisas que eu aprendi com a doutora Tiziara Urubi, que foi tradutora do Dr. Hammer, que foi o médico, que é a base do meu curso, né, das 5 leis biológicas. Uma das coisas que você pode fazer para resolver o estresse, para você aliviar o conflito, é você conseguir rir de você mesmo. Então, a partir de comédia, por isso que a gente gosta muito de coisas de comédia, porque a partir do momento que você consegue rir daquilo, que identifica com você, que fala assim, tá lá, igualzinho meu marido, você consegue rir, você consegue decantar até 50% do seu sintoma. Então, quando você consegue rir de si próprio, mediante aquilo que você está passando, você consegue aliviar bastante o seu sintoma. Então, por isso que eu estou começando a fazer alguns vídeos de entretenimento aqui, né, tanto para chamar a sua atenção, quanto para conseguir chegar essa informação para você, ajudar você que tem alguns sintomas, e ajudar você, terapeuta, a enxergar todo esse mundo, né, que realmente é uma mudança de paradigmas. Muitas coisas são muito diferentes da medicina clássica, da área da saúde como um todo. Eu, como profissional da saúde, sei bem como foi isso para mim, foi muito difícil mudar isso, eu era muito cético, não acreditava em nada. Tudo para mim tinha que ser real ali, físico, e nem sempre é assim. Muitas vezes aqui é o que mais manifesta sintomas. Se você pega, por exemplo, um filme que não é real, mas você sofre, você chora, você fica com medo, você rói as unhas, por que você faz isso? Porque o seu cérebro está acreditando tudo naquilo ali. Então, a partir desse raciocínio, eu consigo entender que a minha percepção muda as coisas que eu sinto. Se eu tenho uma percepção de medo, por exemplo, eu vou ter alguns sintomas, dependendo da interpretação biológica. Se eu tenho interpretações de raiva, a minha percepção é raiva sobre aquilo ali, uma mágoa, eu posso ter, por exemplo, de forma bem generalizada, sintomas intestinais. Mas eu tenho que resolver essa raiva para parar de ter problemas no intestino. Imagina que o intestino ainda está causando dor na lombar. Então, para tratar a lombar, eu tenho que resolver, na verdade, aquela mágoa que eu tenho lá do meu primo, sei lá de quem. Tá? Então, a cara tá comentando, eu gosto dos seus vídeos de comédia. Eu sei bem que você gosta, tá? Mas é isso aí, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado da live. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou estar postando a live novamente, tá bom? Um forte abraço e até a próxima live aí.